Simbora, galera, vamos que hoje tem Ceará Sporting Clube, é Ceará e São Paulo, ou São Paulo e Ceará, já que o jogo é fora de casa, o mando de campo é deles e a chance do Vozão se desgarrar de vez ali, né? Buscar uma diferença, quem sabe, cara, sonhando aqui, uma diferença de 9 pontos para o Z4 seria sensacional. O Z4 que, por sinal, tá bem isolado, né? Juventude, Vitória, Fortaleza e Sport continua ali isolado, o 17º tá a 5 pontos do 16º, mostra o isolamento desse grupo de 4 times que podem cair para a Série B. Aliás, o Sport para mim já caiu, né? E fica uma luta ali do Fortaleza para cima para definir aí se alguém ainda vai reagir. Eu vou comentar um pouquinho sobre a tabela, comentar um pouquinho sobre tudo que envolveu essa rodada número 25 até agora, né? E também falar das prováveis escalações, o Será que viajou com o Pedro Raul, cara. O Pedro Raul viajou. Era uma dúvida que a gente tinha. Será que o Pedro Raul vai pro jogo, não vai pro jogo? Enfim, vou falar sobre isso nesse vídeo aqui também. Então chega no vídeo, já sabe, né? Deixa o like, compartilha, manda pra geral. Quem puder, seja membro BPR, ou membro, entra lá no nosso grupo exclusivo do Zap. E você também tem oportunidades como essa aqui, ó. Camisa lindíssima da Nation, meu amigo. Use Nation, o site usenation.com.br está aí à disposição para você já fazer a sua compra. E com o nosso cupom BPR10 você tem 10% de desconto. Então aproveita, cara. Camisas assim, ó, você sai para qualquer lugar vestido de Ceará Sporting Clube de uma forma diferente, bonita. Então se garanta aí. Compre a sua Nation com 10% de desconto, cupom BPR10. Beleza? Vamos pro vídeo? Vamos pro vídeo, né? Simbora, galera, vamos falar um pouquinho aí sobre essa rodada número 25, porque já rolaram, né, todos os jogos, menos o jogo do Ceará. O jogo do Ceará vai ser hoje às 8 da noite, São Paulo e Ceará. Vale muito, vale pro Vozão, quem sabe, uma oportunidade de chegar ali à 11ª posição ou permanecer a 5 pontos, aliás, 6 pontos do Z4, né? A gente tem 28 pontos ali, se perder fica 6 pontos, se empatar fica 7, se vencer fica 9. Então, é uma chance aí que o Ceará tem de tentar se manter mais longe possível, tentar se garantir o quanto antes na luta aí, né, para permanecer na Série A, cara. Não dá para bobear, a posição do Ceará em relação a essa luta ainda é confortável, mas são 4 jogos já sem vencer e o torcedor começa a ficar preocupado com a sequência. São 2 jogos fora de casa agora, contra São Paulo e Vitória, né? Vitória que, por sinal, é um confronto direto. Deixa eu dar uma passada aqui no que rolou nesse fim de semana. Teve a vitória do Fortaleza, que a gente comentou aqui no canal, em cima do Sport rebaixado, pelo menos ninguém vê aí uma possibilidade do Sport reagir com esse time, jogando esse futebol tão abaixo, né? E o Fortaleza que respira, venceu o Vitória e venceu o Sport. Então, respira após vencer 2 times que estão ali bem difíceis, né? Situações bem difíceis, jogando futebol bem abaixo aí que a Série A exige. Tivemos a vitória do Vasco em cima do Cruzeiro, 2-0, Juventude 1, Internacional 1. Atlético Mineiro venceu o Mirassol e reage, né? Tanto que empata com o Ceará na tabela. Grêmio 3-1 em cima do Vitória, deixa o Vitória afundado no Z4 e o Grêmio reage também, ultrapassa o Ceará na tabela. Fluminense 2-0 em cima do Botafogo. Bahia venceu o Palmeiras por 1-0, complica aí a situação do Palmeiras em relação a título, né? Porque deixa o Flamengo isolado na liderança. Bragantino estava vencendo o Santos virou, depois empate do Santos, que deixa o Santos a 5 pontos do Z4. Flamengo venceu o Corinthians depois da bizarrice lá do Yuri Alberto, que deu aquela cavadinha ridícula, e o Flamengo está isolado na liderança com 54 pontos, beleza? Bom, São Paulo e Ceará, e aí? Quais são as prováveis escalações? Vamos lá, galera. São Paulo tá aqui, ó. A provável do nosso adversário é Rafael, Alan Franco, Arboleda, Sabino, Cedric Soares, Bobadilha, Pablo Maia, Enzo Dias e Rodriguinho no meio. No ataque, Ferreira e Luciano. Esse deve ser o time do São Paulo, que tem vários desfalques. Tem Ferrarese, Marco Antônio, o Oscar, o Caleri, Rian Francisco, né? Jogadores que tiveram lesões aí bem sérias, aí, Rian Francisco e o Caleri. André Silva também, enfim, né? Então, é um São Paulo com alguns desfalques, mas tenta dentro de casa a sua reação, tenta dentro de casa espantar a crise, né? Eles estão sofrendo uma forte pressão da torcida depois da eliminação para a LDU na Copa Libertadores, tá, galera? E o Vozão? Ora, o Vozão vem talvez até completo, né? O Ceará
Tem aí Fabiano Souza, Marcos Vitor, William Machado e Matheus Bahia, com Bruno Ferreira no gol. Dieguinho, Richardson e Lourenço no meio. Paulo Baia. Hoje Pô, Globo Esporte, bota a camisa do Ceará no Paulo Baia, cara. Paulo Baia, Galeano e Pedro Raul, tá? Só o Ailon tá suspenso. E ontem o Menino Horácio trouxe, né, a lista de relacionados, que ainda conta, né, além dos titulares, ali, ó, goleiro tem mais 2, né, tem Richard, Fernando Miguel, tem Fabiano, Rafael Ramos, Matheus Bahia e Nicolas, Marcos Vitor, William Machado, Marlon e Éder, Dieguinho, Zanocelo, Lourenço, Richardson e Fernando Sobral, Mugni e Vina, né, Galeano, Paulo Baia, Pedro Henrique, Pedro Raul, Rodriguinho e Guilherme. Ou seja, Mugni e Pedro Raul, que eram dúvidas, viajaram. Boa notícia, né? Boa notícia. Quem sabe Pedro Raul vá para o jogo. A gente estava ali muito em dúvida. Será que o Pedro Raul vai ter condição devido a essa lesão aí, ali na região dos quadris e tal? Mas viajou Pedro Raul, então pode ser um bom indicativo aí. Se ele não iniciar a partida, quem sabe até no decorrer do jogo ele possa entrar. Pedro Raul à disposição aí, viajando junto com o elenco completo do Ceará, praticamente completo, né? Só o Ailon, que por motivos de suspensão não viajou, e também 2 jogadores que ficaram de fora, que a gente lamenta. Fernandinho, principalmente, porque era uma opção, principalmente no segundo tempo, jogador, né, que vem atuando bem, ajudou bastante contra o time do Vasco. E aí, Fernandinho e Luca estão desfalcando o Ceará por questões de saúde. Fernandinho teve um quadro alérgico e Luca passou por uma virose. Então, esses 2 aqui não vão para o jogo, né? Não viajaram. O Luca, por sinal, nem estreou ainda com a camisa do Ceará. E o Fernandinho, aí sim, é uma ausência que a gente sente falta, né? De fato, porque é um jogador que vinha entrando ali no segundo tempo e vinha contribuindo, tá? Então, esse é o time do Ceará, provavelmente. E a gente tem ali pendurados, ou seja, jogadores que talvez, né, não joguem contra o Vitória caso levem cartão amarelo. Bruno Ferreira, Marlon, Rafael Ramos, Dieguinho, cadê? Mais embaixo, tá aqui, ó. Galeano e Pedro Henrique são os jogadores pendurados do Ceará, tá? Cara, jogo difícil, jogo complicado. São Paulo deve vir com tudo para realmente tentar se recuperar aí dos reveses, né? Essa eliminação na Libertadores foi um baque grande para eles, foram 2 derrotas fora e dentro de casa, mas o Ceará tem aí feito partidas competitivas contra qualquer equipe dessa Série A, né? Pode ter perdido para o Palmeiras, mas fez grande jogo, empatou com o Flamengo aqui, Flamengo líder do campeonato, venceu o Cruzeiro, que é o vice-líder, tudo bem, teve umas bobeadas, perdeu o Juventude que não podia, mas o resumo é o seguinte, o Ceará consegue fazer um jogo competitivo contra qualquer equipe dessa Série A. Então, se o São Paulo não se cuidar, o Ceará tem sim condições, quem sabe com uma grande partida, uma grande exibição, o Ceará consiga aí numa partida estratégica, utilizando também, né, do fator de você ter uma condição física em teoria melhor do que o São Paulo. O São Paulo jogou na quinta-feira, o Ceará não. Então, quem sabe o Ceará consiga, de forma estratégica, explorar isso, explorar a pressão da torcida, fazer um jogo, aquele jogo chato para a torcida do São Paulo ficar impaciente. Tem toda uma questão aí que o Condé precisa trabalhar para essa partida. Então, vamos acreditar, cara. Quem sabe, né? Quem sabe o Ceará não consiga pontuar. Um empate deixa o Ceará na 12ª posição. Eu não acho ruim, não. Empate eu acho que seria bom para pegar o Vitória, tentar aí um resultado ainda melhor contra o Vitória. Mas vamos ver o que é que acontece a partir das 8 da noite. E você acompanha aqui com a gente, cara. A partir das 7 da noite, mais ou menos, estaremos ao vivo com Gomes Farias e Bernardo Monteiro, a galera toda. A gente voltando a fazer juntos aí essa transmissão. Então fiquem ligados aqui com a gente, que a gente vai estar ao vivo. Vai ter transmissão, vai ter narração do Gomes Farias. E você não perde nada aqui do BPR. Beleza? Então até mais tarde, galera. Tamo junto. Deixa o like. Faz o seguinte, só para eu saber quem chegou até o final do vídeo, deixa teu palpite pro jogo aqui embaixo nos comentários que eu vou saber quem chegou até nessa parte do vídeo. Fechou? É isso, valeu, tamo junto. Bora, vozão.